Pessoal, tudo bem? Vocês estão acompanhando aí mais um capítulo dessa novela Gabigol no Flamengo, renova, não renova, vai embora, fica. Enfim, eu e o Bruno Andrade, meu companheiro Bruno Andrade, a gente trouxe a informação de que o Gabigol daria até a primeira semana de julho para definir se fica ou não, se renova ou não com o Flamengo, e aí iria começar a observar e a escutar o mercado. Aliás, tem muita gente que está de olho no Gabigol. Um dos clubes interessados à distância é o Palmeiras. Hoje a gente teve uma notícia que, aliás, saiu muito da entrevista do presidente Rodolfo Landim ao companheiro João Guilherme, no canal dele no YouTube, dizendo que já tinha feito uma proposta para o Gabigol, que o Gabigol tinha recusado, aquela coisa toda. Enfim, o Gabigol, de fato, recusa uma oferta de 1 ano de contrato, E aí tinha a questão de valores ali que ficou muito... ficou na explicação de que o Gabigol não aceitou e era um salário quase que 50% a mais do que ele ganha hoje. Eu falei com o Júnior Pedroso, aliás, mandei alguns questionamentos e ele me respondeu por áudio, inclusive dessa questão da recusa da proposta e o futuro dele no Flamengo, que é cada vez mais incerto, que é praticamente fora do Flamengo. Então eu vou soltar aqui os áudios. Claro, isso foi uma entrevista, são declarações em on, como a gente costuma dizer, do Júnior Pedroso, empresário do Gabigol, falando diretamente comigo as perguntas que eu fiz a ele. Então, ele vai começar aqui, eu vou soltar o primeiro áudio dele falando exatamente sobre a questão da negativa, da renovação que não, ou seja, da proposta de renovação que não foi aceita. Vamos ouvir. Oi, André, tudo bem? Sobre os valores, na verdade eu acho que não chegou a adesão do Gabriel em negar qualquer tipo de possibilidade de renovação, barrou no prazo do contrato e não no valor. Então ele não iria aceitar 1 ano de contrato de forma alguma, tá? Eu acho que foi o primeiro passo aí a se pensar. Então a gente nem vai entrar no mérito da questão do valor, porque não consideramos um contrato de 1 ano de forma alguma. Gabriel, pelo discurso do Landim, eu imagino que a gente não vai conseguir entrar num acordo, Quando você fala que o Gabriel não aceita um contrato de 1 ano, acho que você está colocando um teto ali já de prazo. Então, acho que isso não vai avançar. Então, a gente tem que abrir, a gente tem que pensar na continuidade da carreira do Gabriel e se for a transferência, que é o caminho que se surge pela frente aí, a gente vai ter que trabalhar ela. Não, a gente tinha acordado com o Bruno que a gente esperaria ou definiria avançar ou não com o Flamengo até julho, Porque é quando se abre também agora, dia 1º de julho, a possibilidade do pré-contrato. Então, se em julho a gente não resolver nada... Então, se não resolver nada em julho, vai para essa possibilidade de assinatura de pré-contrato e ouvir o mercado. Então, o Júnior Pedroso aqui, gentilmente respondendo as minhas perguntas. Quando ele fala ali no começo, Gabriel, acho que ele se confundiu, chamado de André, enfim, falou Gabriel, que é o nome do atleta, mas deu para entender legal. E eu até quero voltar aqui num trecho onde ele fala exatamente de caminho que se desenha, que para mim isso aqui é o principal. A gente tem que pensar na continuidade da carreira do Gabriel e se for a transferência, que é o caminho que se surge pela frente aí, a gente vai ter que trabalhar ela. Então, o que está se desenhando, o que está surgindo aí é uma transferência. Então, assim, é um tom de despedida. Ele deixa bem claro que 1 ano de contrato não é aquilo que o Gabriel quer, enfim, pela história que ele tem, pelo tamanho que ele tem dentro do Flamengo. Então, não está rolando e fica muito claro aqui nessa entrevista, nesse papo aqui, que a tendência é que o Gabigol, deixe o Flamengo e vá ouvir o mercado. E repito, dos clubes interessados tem o Corinthians, evidentemente, que já demonstrou interesse. O Palmeiras está de olho nessa situação, por mais que muita gente dentro da academia de futebol negue um contato, a gente sabe que o Palmeiras observa de perto e o Gabigol sabe também do interesse do Palmeiras. O Cruzeiro, me garantem dentro da Toca da Raposa, uma informação que eu tenho, é que
o Gabigol não será contratado pelo Cruzeiro, que não há intenção do Cruzeiro em contratar o Gabigol. Isso me confirmaram na semana passada quando eu estive lá na Toca da Raposa e encontrei os dirigentes do clube por lá. Certo? É isso, galera. Então, Gabigol praticamente fora do Flamengo, ou muito difícil de entender que vai ter uma volta por cima ou vai reverter essa situação com o Flamengo. Valeu! Gabigol é o assunto. Será que ele vai pro Palmeiras? Se ele tivesse uma proposta hoje em Sgarbi, Capelanes, Dedê, Ronaldo, do Palmeiras ou do Corinthians, quem ele escolheria? Nossa. Melhor a gente ouvir ele, né? Ele já vestiu o manto sagrado, né? Nossa. É ele, é? Isso é uma comemoração. É ele que vestiu a camisa e cantou isso aí, é? Ouvindo ele, eu acho que ele vai pro Corinthians. Ele já vestiu a camisa do Corinthians, inclusive. A nova, o manto novo, bonito, viu? Mas, gente, a verdade é que, como o mercado brasileiro hoje é escasso de talentos, essa imagem causou vários danos a ele. Inclusive, uma possível não renovação com o Flamengo. Porque não é que o Gabigol não aceitou a proposta, é que a proposta poderia ser muito mais alta, poderia ser muito mais completa. Falaram que teve uma proposta de 1 ano, né, Rê? E o Gabigol, pela notícia que saiu, que o Gabigol se sentiu desvalorizado. Pô, se isso for verdade, aí pra mim é uma sacanagem do Gabigol, se sentir desvalorizado. Ele teve essa situação do doping que o Flamengo apoiou ele pra caramba, a torcida apoiou pra caramba. Aí teve a situação também da camisa do Corinthians, que mesmo assim a torcida continuou, o Gabigol, enfim, deu uma estremecida, mas continuou apoiando. Aí vai falar Perdeu a camisa 10. Perdeu a camisa 10, com razão, mas daí, se sentiu desvalorizado, se for verdade isso realmente, aí eu não concordo nada com o Gabigol. Gente, tem algumas relações, como disse bem a Leila, mas não se concretizou, que os ciclos se encerram. E aí eu pergunto, Dedê, pra você, olhando todo o panorama dessa situação, encerrou o ciclo do Gabigol no Flamengo? Acho, sinceramente, que não. Não? Eu acho que é esse jogo de puxar pra lá, puxar pra cá, de qualquer negociação, quer ganhar mais ou quer ganhar menos. Mas no final, acho que o Gabigol continua pelo menos mais um tempo no Flamengo. Porque agora ele já pode assinar um pré-contrato, né, Capela? Pode. Eu tenho uma opinião impopular em relação ao Gabigol. Eu sei que muita gente vai bater e tá tudo certo. A minha opinião é como eu penso, só sublinhado. Eu acho um jogador... Não, mas eu vou te falar, Marinho. Eu acho que é um jogador extremamente superestimado. Extremamente superestimado. Extremamente superestimado. Assim, eu acho que o Gabigol realmente ele se acha um craque da bola. Ele acha que ele é um jogador de fato, que ele tem história no Flamengo, decisivo, mas assim, seleção brasileira não conseguiu tocar no caroço. Na Europa, pingou pra lá, pingou pra cá, não deu certo. No futebol brasileiro não é nem titular do Flamengo. O Pedro oferece muitas mais ações ofensivas do que o Gabigol. É um cara que não cabeceia, a perna direita é cega. Então assim, gente, é um cara que não tá conseguindo mais entregar. E ele se coloca no valor... Esse cara que você falou ganhou 2 Libertadores, velho. Ele tá no direito dele, ele tá no direito dele. Só que eu acho que também é nosso direito de entender que é um jogador que pelo pacote, o pacote Gabigol hoje não é tão vantajoso como era há 3, 4 anos. Hoje não. O que o Gabigol entrega? Ele entrega, entre aspas, mais polêmicas fora de campo do que dentro dele. Vocês acham que vocês sabem muita coisa e realmente não sabem. Essa é a verdade. Tudo bem. Mas vocês acham que o Gabigol ele tá desmotivado? Ou o Gabigol perdeu mesmo esse poder de fogo que ele tinha, porque ele foi decisivo, ele tá na história do Flamengo de uma maneira incrível. Mas ele hoje realmente não é titular. Não entrega nada. Quando ele entra, eu não vejo mais o Gabigol mudando as partidas. E não é que ele entra faltando 5 minutos, 10. Ele tem, às vezes, tempo com o Tite. Mas o Pedro esperou pelo Gabigol, agora quem tem que esperar é o Gabigol. E ele tem que entender que se o Pedro continuar no Flamengo, provavelmente vai continuar sendo titular. Esse finalzinho do Capelães, a opinião dele em relação aos 4 anos anteriores e tal, isso ele tem razão. O Gabigol, obviamente, não vai entregar mais do que ele entregou há 4 anos. Mas isso não é um caso só Gabigol. Mas o Gabigol ainda é novo, gente. Não tem nem 30 anos. É um jogador que eu imagino que o potencial dele ainda pode ser explorado. Mas ele é celebridade, Dedê. O Gabigol hoje é mais celebridade que jogador. É que, pra mim, assim, a minha opinião, ele gosta a zona de conforto dele é esse tumulto. É essa postagem, estar em evidência e tal, e no campo parece que ele funciona melhor dessa forma. É que a Renata falou aqui, o Pedro é o artilheiro do Flamengo. O Pedro vive um ótimo momento. Ou ele tem a humildade, trabalhar e esperar o momento dele voltar, porque vai acontecer. 30 anos, você falou, né? Vai acontecer dele voltar a jogar futebol, mas eu... Ele não tem 30 anos ainda, o Gabigol. Não. Só se o Dorival voltar, que o Dorival gostava dele e do Pedro, lembra?
Dorival, quando tomou conta do Flamengo, colocou os dois lá. Mas o Gabigol topou jogar numa função que não era dele. Ele topou deixar o Pedro de centroavante e ele era o cara mais o 10. Então, e o Bruno 27 anos, o Sgarbi pesquisou. 27 anos, gente. Não, o Bruno é Henrique muito tava jovem. machucado também, né? Tirando o mérito do Dorival, é que naquele momento o Bruno Henrique machucou e aí ele tinha como alternativa adaptar os dois jogadores. O meu ponto aqui é o seguinte, a diretoria do... Vamos comparar rápido aqui. Diretoria do Flamengo... Uma sublinhada. Diretoria do Flamengo e diretoria do Palmeiras. Qual a diretoria mais profissional? Pô, a diretoria do Flamengo, um monte de boleirão, Marcos Braz, amigão de jogador. Hoje o Bruno Henrique é bem mais utilizado pelo Tite do que o próprio Gabigol. Perfeito. Mas o meu ponto aqui, se o Gabigol ele faz metade das coisas no Palmeiras, o que ele fez no Flamengo, ele tem o contrato rescindido. A Leila não ia nunca admitir que o cara veste camisa do rival, que o cara faz festa de aniversário, momentos antes do jogo. Com o Abel? Não sei se daria bem com o Abel, mas o Abel tem uma linha de trabalho bem diferente de outros treinadores que passaram a mão. Gente, no Flamengo passa-se a mão na cabeça do Gabigol. Passa-se a mão. Não é e no só no Palmeiras Flamengo, é uma questão profissional. Se o cara sair da linha, ele não joga. Vale lembrar que com o Sampaoli ele foi titular, o Pedro teve problemas, foi atingido com um soco, inclusive. Olha a loucura que aconteceu. E o Gabigol era o titular no Flamengo. A porta do Corinthians está aberta pra ele, pronto. Vocês querem ouvir? Vem, Gabigol, tá tranquilo. Agora paga Vem que tá tranquilo, Gabigol. Vem que tá tranquilo, irmão. Tem que ser a toque de caixa. Palpites para São Paulo e Bahia, Capela. Então tá aí, né, família? Ficamos com o nosso giro de notícias do Palmeiras, informações exclusivas e atualizadas aí você confere no nosso canal. E para você ficar por dentro de tudo e não perder nada, já deixa seu like e ativa o sininho de notificação para você ficar por dentro de tudo e muito mais. Um grande abraço no teu coração, assista aí os vídeos, se não for inscrito, se inscreve no canal, ativa também o sininho de notificação, é super importante a sua participação. Um grande abraço no teu coração, tô ficando por aqui, até mais.